Bom, pessoal, deixa eu falar algo aqui pra vocês que me tocou um pouco a questão da geração Z, sabe? Eu vejo muitas pessoas, muito marmanjo, homens da geração anterior, criticando, descendo a lenha sem dó na geração Z. Geração Z é isso, é aquilo, é inútil, é vagabunda, não trabalha, é desesforçada, é a pior geração de todas as outras que vieram antes, é a geração mais burra, é a geração isso e aquilo. Mas o que eu venho a pensar e eu quero deixar essas dúvidas contigo para você refletir, não é para debater nada, nem argumentar muita coisa, mas sim para refletir. Ó, o que que acontece numa família que tem pai, mãe e uma criança, ou algumas crianças? Se as crianças é mal educada, de quem é a culpa? Se os filhos não respeitam os pais, de quem é a culpa? Se os filhos não respeitam ninguém, de quem é a culpa? Se os filhos têm mau caráter, de quem é a culpa? Se os filhos ficam desnutridos, de quem é a culpa? Se os filhos não estudam, de quem é a culpa? Se os filhos não brincam, de quem é a culpa? Se a criança não faz nada que tem que ser feito, de quem é a culpa? Eu vou citar um exemplo aqui que faz, faz bem a geração de hoje, tá? As mães de hoje faz muito isso, mas as mães anterior também fez muito isso. Vamos lá. A mãe e o pai têm a obrigação, né, de cuidar da criança, porque ela não pediu para ser feita. Mas a mãe e o pai as fizeram na hora da intimidade, na hora H, num calor do momento, ou na hora do vai e vem, né? Se empolgaram ali e não quiseram usar preservativo e teve uma criança. Mas na hora de educar, na hora de cuidar, eles não assumem essa responsabilidade. Ou até assumem. Mas existe algo que as pessoas falam que a geração Z é isso e aquilo por causa da tecnologia, da internet e do celular. Mas vamos lá. Eu conheço vários casais, famílias que têm filho e simplesmente não quer ter a responsabilidade de ver o seu filho chorando e vai lá e faz o quê? Eu já falo. Não quer ver o seu filho chamando mãe, 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 o pai, o tempo todo. Vai lá e faz o quê? Não quer ver o seu filho na rua jogando uma bola porque é perigoso e vai lá e faz o quê? Não quer ver uma criança rastejando pela casa, fora do berço, chorando, gritando, né, chutando as coisas, riscando as paredes e vai lá e faz o quê? Ou, por outro lado, o pai e a mãe quer poder tirar o seu momento de lazer, mas o filho não dorme. O que é que eles fazem? Põe no berço lá, quando é criança, ou põe no sofá, quando já é maiorzinho, e enfia a goela abaixo a merda de um celular. A merda da tela é computador, é tablet, é notebook. Enfia a goela da criança porque ela não pediu. No primeiro contato, ela não pediu, mas você fugindo da sua responsabilidade, ó pai e mãe. Você fugindo da sua responsabilidade de pai e de mãe, de querer usufruir talvez de um momento de descanso. Eu sei que você também pode descansar, mas muitas das vezes querer fugir da sua responsabilidade de pai e de mãe, enfiaram um telemóvel, um celular, um computador, um tablet, né, tela, a goela abaixo do seu filho para você ficar sossegado, conseguir fazer as coisas sem se incomodar com o choro de bebê, com o choro de criança. E a partir do primeiro contato, do segundo contato, do terceiro contato, as crianças só querem saber daquilo. E hoje fala que a geração Z é isso e é aquilo. Mas por quê? Porque vocês são os principais culpados. Porque a geração anterior são as principais culpadas. Se a geração Z é burra, a geração anterior é 2 vezes mais burra que elas.
segue o exemplo, tá? Se o pai não educa o filho, a culpa é do pai, né? Se o pai é mais burro do que o filho, a culpa é de quem? É do filho? Se o filho é burro, a culpa é de quem? Se o filho não tem oportunidade de estudar e não estuda porque o pai, né, não fez ele estudar porque tem que fazer mesmo, porque ninguém quer estudar, criança nenhum quer fazer o que é chato, quer só brincar, jogar bola e tal e tal, ainda mais hoje quer ficar só na frente do celular, de quem é a culpa? Que não põe ordem, que não puxa a rédea. Não é de vocês, pais? Então, se a geração Z é burra, é porque a geração anterior foi mais burra ainda. Se a geração Z hoje é vagabunda, a geração anterior acho que é 2 vezes mais vagabunda, tá? Então, assim, tudo que a geração Z é hoje, vocês foram 2 vezes piores. Porque não tem como. Porque se vocês fossem fortes, fossem ríspido, fossem rígido com seus filhos, não teríamos uma geração, né, que vocês tanto desprezam, que vocês tantos falam mal, que vocês tanto vêm aqui na internet e desce o pau. Eu não estou defendendo a geração Z. Eu estou falando, né, que ela é boa. Tem muitas coisas ruins. Mas eu estou tirando um fardo, uma culpa, que talvez não seja dela, mas sim da geração anterior, que não se impõe às coisas, que não se impõe ao governo que fez uma lavagem cerebral em muita gente, né, que não se impõe aqui ao que o governo estava introduzindo na educação dos seus filhos, nas escolas, tá? Que os professores, mesmo sendo os pais, também não se impuseram, mesmo assim passaram para frente. Tem muitas coisas que não convém entrar aqui no mérito, mas que é real, que existe, tá? E nós sabemos que as coisas não acontecem por acaso, tudo são manobra de um sistema e a geração anterior abraçou. E quem sofre é nós. Quem sofre é a geração atual. Tudo que a geração atrás menosprezou, fez pouco caso, tapou os olhos e deixou acontecer, quem colhe esses frutos é a geração atual, é a próxima geração. E se a geração de hoje não mudar, né, não fazer algo em prol da geração futura, cara, é triste a realidade que vai ser. Então, assim, a geração só faz em prol de si mesmo, esquece que temos que plantar, muitas das vezes não é para nós colher. Temos que plantar muitas das vezes para os nossos bisnetos, nossos netos colher. Então, não pense, esse governo aqui vai me beneficiar, mas vai ferrar milhares e dezenas de pessoas. Talvez vai me beneficiar hoje, mas daqui a alguns anos uma geração inteira vai sofrer com isso. E é o que acontece no Brasil, é o que acontece. É o que acontece, é a realidade do Brasil hoje. Porque uma jumentice lá atrás escolheu colocar alguém no poder que tá ferrando com todo mundo hoje, tá? E eu não digo que foram a geração atual que colocaram ele no poder, que deram o poder para ele. Vocês que deram o poder para alguém que fudeu literalmente o nosso país. E muitas das vezes teve a oportunidade de tirá-lo de lá, mas ficaram com medo. Medo do quê? De perder seus benefícios. Benefícios esses, mínimos, tá? Benefício pouco, como um Bolsa Família. É pouco, literalmente é pouco. Eu sei que faz muita diferença na vida de muitas pessoas. Aí, pessoas humildes, mas é pouco, véio. Vocês se contentaram com muito pouco. Algo que a geração atual não se contenta, muitas das vezes, é com esse pouco. A geração atual não quer ir para as empresas ser CLT, ser capacho para realizar sonho de terceiro, porque eles entenderam algo e estão lutando por isso que vocês lá da geração atual, anterior, não fizeram, não enxergaram. Vocês estavam com cabestro nas cabeças de vocês e não mudaram nada. Entenda isso. Então para de criticar a geração atual, para de querer colocar culpa em uma geração que não teve culpa nenhuma, mas que a culpa é toda de vocês que não souberam educar, que não souberam direcionar, que tudo que veio para o nosso país, vocês abraçaram, não questionaram nada.
tudo, desde tecnologia, a governo, a educação, tudo que entrou, vocês simplesmente abraçaram e abraçam até hoje, não questionam se isso vai fazer bem para seus filhos ou não, se isso vai fazer bem para uma geração futura ou não. Você simplesmente não tá nem aí e depois quer culpar alguém, quer dizer que uma geração inteira é culpada de algo que vocês fizeram lá atrás, ou uma geração inteira que só tá colhendo um fruto que vocês plantaram, gente. Então, antes de criticar uma geração, pensa no que pode ser feito. Pensa como se unir para mudar essa realidade. Se vocês falam que a geração de hoje não quer saber de mulher, não quer saber de formar família, me responde aí o que vocês fizeram para combater o feminismo. Me responde. Vocês viram o que o feminismo fez na sociedade, nas mulheres? Me diz o tanto de lei que tem em prol das mulheres aí que você mal pode chegar em uma mulher, porque se ela se sentir mal, você tá literalmente ferrado. Então, isso aqui não é um vídeo para despertar ódio. Isso aqui não é um vídeo para fazer você se sentir mal, mas é um vídeo para você refletir e perceber que não é só uma pessoa, não é só uma geração que tá ferrada, que é culpada. Esqueço até as palavras que eu ia falar, mas é isso. Dou risada, mas o assunto é sério, entendeu? Então é isso, galera. Você vê as mulheres como são hoje, infelizmente. Não tenho nada contra a mulher. Não tenho nada contra você também. Mas sabemos que as coisas não tá fácil pro lado do homem. Não tá fácil. E hoje os homens estão cada dia mais fugindo das mulheres. Não é só a geração Z, mas sim homens aí de 40, 50 anos que não quer nem saber, nem ouvir falar de mulher porque tem trauma, porque sofreu a rodo. Isso por quê? Porque a geração anterior não fez nada contra um sistema que estava implantando algo na sociedade. Cara, eu vi um post hoje do Flávio Bolsonaro que me deu medo, literalmente. Indo contra o debate que seu pai fazia em comício, em debate contra o seu pai, que vai contra os debates do seu pai. E eu não vou falar, vou fazer um vídeo somente disso. É um post que é para agradar a todo mundo. Algo que literalmente o Bolsonaro, eu não vi o Bolsonaro fazer isso. E que isso pode trazer uma consequência grande para o Brasil. Se realmente ele estiver pensando como eu acho que está pensando, isso pode não ser bom para o Brasil. E talvez não seja um candidato mais adequado para a presidência. Eu não sei se foi ele que postou, se foi a agência que cuida do Instagram dele, das redes sociais dele, não sei quem foi. Mas tá lá o post, eu vou pesquisar, baixar o post e vou trazer um vídeo exclusivo sobre isso. Não gosto de falar de política, mas eu preciso alertar as pessoas sobre isso e mostrar o meu ponto de vista e ver se mais pessoas pensam assim. Mas me assusta. Ele fala, na verdade não é ele fala, ele põe o debate dele lá e depois ele mostra, ele escreve lá uma lista de pessoas. Vocês vão entender que eu vou falar aqui, são todes, todex, tudes, tal, ideologia de gênero. Então, pro um partido, de direita, um partido conservador, isso não cai bem. Não tenho nada contra, não sou homofóbico nem nada. Não tenho nada contra, porém, pro conservadorismo, isso não é ideal. Então, a geração atual tem que se arrumar, tem que arrumar a casa, e tá difícil. Se não podemos arrumar a casa, se não podemos cuidar de uma árvore que já tá crescida, que já tá velha, que já tem frutos podres, frutos ruins, não consegue mais dar fruto bom, não tem adubo que ajuda, não tem agrotóxico que resolva esse problema, cara, vamos cuidar das árvores novas. Vamos ver onde erramos.
Vamos olhar para os pequeninos, para nossas crianças e falar: não, não vamos expor as nossas crianças a isso. Não vamos expor as nossas crianças às telas. Não vamos abandonar ela, deixar que o YouTube, que o Felipe Neto eduque as nossas crianças. Não, 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 não. Vamos cuidar daquilo que podemos cuidar para que venha uma geração melhor, para que nós não possamos ficar criticando, para que a geração Z de hoje, porque a geração Z já fala, né, que é a última geração, mas vamos ver se vem uma geração para frente, né? Mas não podemos desistir. Se vir outra geração, tem que vir melhor, tá? Melhor do que todas as outras, já que dizem que essa geração Z é a pior de todas. Nós queremos uma geração que venha melhor que as outras, mas para isso a gente precisa cuidar das nossas crianças, a gente precisa cuidar da raiz, né? Quando estiver pequena, adubar, colocar, né, adubo, colocar, eu não sei como. Fertilizantes. Fertilizante e adubo é a mesma coisa. Não vou falar agrotóxico, não. Agrotóxico é agrotóxico, é venenoso, é perigoso, tá? Mas assim, a gente tem que cuidar, zelar, podar, é, cuidar dos frutos, cuidar da seiva dessa árvore, para que ela cresça e dê frutos bons. Entendeu? Se não tem jeito, as árvores velhas, as árvores grandes já não produzem frutos bons, vamos cuidar das árvores novas que ainda vão produzir frutos, para que ela produza frutos bons. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Comentem aí abaixo o que vocês acham, se inscreva nesse canal e um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. E fica essa ideia na sua cabeça para você pensar, raciocinar. Cara, se a geração Z é o que é hoje, a culpa não é deles. A culpa é da geração anterior, que não soube direcionar os seus filhos para um lugar decente, para uma vida melhor. Para não, para. Então é isso. Tamo junto, um forte abraço.